chega perto do botão e faz. Não seja ela, mas o teu Espírito Santo que vai usar a vida dela, sua boca, sua vida, Senhor Deus. A mulher que Deus usa, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar usando a vida dela nesta noite, vai, para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, boa noite. Estou muito feliz, né? É uma responsabilidade, né? O dia que a pastora falou para mim, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, né? Com medo, a gente tem medo, mas isso é bom, né? Porque depois a gente não tem medo, sabe que não é o Senhor que não está te usando. Mas estou feliz de estar aqui, meu esposo está ali, glória a Deus. Ele falou para mim, o único homem que está aqui. Eu falei, não, o netinho da pastora, o Rafael é homem. Mas estou feliz de estar aqui nesta noite. Eu não sou pregadora, irmãos, mas eu falo para Jesus, me usa da forma que o Senhor quer, não da forma que eu quero, mas sim da forma que o Senhor quer na minha vida. Como a pastora estava falando, né? Alguém pregou para mim, por isso que eu estou aqui, irmão. Porque a gente tem que pregar a palavra do Senhor, irmão. Porque Jesus está voltando, né? Cada dia que passa as coisas estão ficando pior, sabe? Esse dia teve uma irmã que falou, não daqui da congregação, parece que a gente está passando pelo um funil, parece que está apertando as coisas. Aí eu disse para ela, nós temos que pregar a palavra do Senhor, né? Para quem quiser ouvir. Ela falou, muitas vezes ninguém quer ouvir, mas vai lá e fala, mas a semente ela vai ficar ali, no coração daquela pessoa. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque alguém pregou para mim, lá quando eu era jovem. Por quê, irmão? Porque eu não era essa pessoa que você está vendo aqui. A irmã Linda veio lá do lixão mesmo, que ninguém queria. A sociedade me escantou, mas Jesus disse para mim um dia, na boca de uma irmã, Jesus vai te tirar dessa vida, xarabassoudeiramanagaceia, vai tirar você deste lugar onde que você está vivendo, filha. Porque Ele tem uma obra para você na sua vida. Ele tem algo lindo na sua vida. Um dia você vai estar pregando para círculo de oração. Você vai cuidar de círculo de oração. Você vai cuidar de jovem. Eu falava, eu não, irmã, jamais. Quem sou eu? Ela falou, sim. A sociedade não dá nada mais para você. A sua família não dá nada mais para você. Mas Jesus dá. Esse Jesus que morreu na cruz, Ele vai dar um banho de sangue na sua vida e vai colocar você no meio dos príncipes sentado, aleluia. E eu não entendia porque eu era uma menina muito rebelde, irmã. Eu cresci, aleluia, não com a minha família, a minha mãe me deu, quando eu tinha 7 aninhos, irmãos. Eu não vivi com a minha família, mas Jesus sabe todos os propósitos, irmão. Jesus conhece cada um de você, que cada um de você viesse contar aqui, você tem um testemunho para contar, aleluia. Mas muitas das vezes, irmão, a gente quer correr, a gente não quer fazer a vontade do Senhor. Mas Deus me levantou, graças a Deus, tirou eu do meio daquele lixo onde que eu vivia. Jesus falava, eu tenho uma obra com você. A irmã Florinda sempre dizia para mim, hoje ela dorme no Senhor. Deus vai fazer coisa linda na sua vida. E através de você, a sua família vai vir tudo. Porque minha mãe era em centro de Candomblé, irmãos. E ali você imagina como que era uma vida difícil. Uma vida amargurada. Eu dizia assim, muitas das vezes para minha mãe, eu prefiro estar lá no mundo do que dentro de casa. Era uma vida só um sangue, irmão. Aleluia, Jesus. Quero deixar uma palavra aqui. Eu ia contar meu testemunho, da onde que eu vim, da onde que Jesus me tirou, irmãos. Por isso que a gente tem que pregar essa palavra. Muitos estão aí, irmãos. Aleluia, Jesus. Precisando de ouvir.
Muitas das vezes a gente vai falar, a gente não sabe falar, mas o Espírito Santo que vai colocar a palavra na sua boca para você falar de Jesus para as pessoas. E Jesus está às portas, irmãos. Quando a pastora disse para mim que eu ia trazer uma palavra e contar um testemunho que Jesus fez na minha vida, o dia que a senhora falou, naquele dia ali eu falei, Senhor, o que palavra o Senhor falou que você vai dizer essa palavra? Em Salmo 126, aleluia. Glória a Deus, Salmo 126. Deus é o louvado porque faz retirar o cativeiro do seu povo. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grande coisa fez o Senhor a este, grande coisa fez o Senhor por nós, e pelas quais estamos alegres. Traz-nos as outras vezes o Senhor do cativeiro e das correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas serão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andarão chorando e voltarão sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, que nós viemos nessa palavra aqui, né? Aleluia, Jesus. Que nós viemos pregar a palavra do Senhor, irmãos. Que o Senhor venha tirar nós do cativeiro onde que nós andávamos. Eu andava num cativeiro escuro, mas alguém foi lá e pregou para mim. E por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. Falando com esse Senhor que Ele faz as coisas nas nossas vidas. Ele liberta. Ele faz de tudo quando você dá espaço para Ele. Aleluia, Senhor. E nós devemos estar cada dia mais falando do Senhor, trazendo para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Muitas das vezes a semeadura para semear, ela é difícil. Deus vai mandar você em um lugar, você muitas das vezes você não vai querer ir semear. Quantas vezes ali eu andava no centro ali da cidade, irmão, ali no centro, e muitas das vezes Jesus falava para mim: vai lá naquela loja e fala assim, assim para aquela pessoa. E muitas das vezes, irmão, eu dizia: eu não vou não, de jeito nenhum. Aí o Espírito Santo batia no meu coração e falava: volta. Aí eu voltava, irmãos, para falar com aquela pessoa. Eu chegava na loja e ficava em pé na porta, olhando para lá, olhando para cá, e o Senhor dizia àquela pessoa lá: vai lá e fala para ela que eu tenho obra na vida dela, que ela saiu dos meus caminhos, mas eu tenho algo, eu tenho um chamado na vida dela. Eu ia lá, irmãos, e dizia para a pessoa: Jesus manda dizer assim para você que Ele te ama, tem obra na sua vida, através de você, a sua família vai vir para os pés do Senhor. E aquela pessoa chorava em lágrimas e eu ficava olhando. Aí ela falava assim: mas você não conhece eu, você não sabe da minha vida. Eu falava: eu não sei, eu não conheço você, mas Jesus te conhece. Jesus está dizendo: volta quando é tempo, volta para os caminhos do Senhor, você louva. E a pessoa assustava: como que a senhora sabe? Eu falei: eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. E a pessoa pegava o meu número e dizia: eu voltei para a igreja. Aleluia, Jesus. Assim que a gente tem que fazer, irmãos. Não tenha vergonha de pregar essa palavra. Não tenha vergonha de dizer que Jesus está voltando, porque muitas das vezes as pessoas têm vergonha de dizer, tem vergonha até de falar a paz do Senhor, irmão. Tem gente que morre de vergonha, passa do outro lado para dar paz para a gente. Eu falo: meu Senhor, aqui fora é difícil, mas dentro da igreja, né? Todo mundo, né? Mas, irmão, vamos levar a palavra do Senhor. E você vai voltar às lágrimas, aquela sementinha que você jogou lá, que você colocou, as suas orações no seu parentela, no seu filho.
você vai voltar com alegria, você vai chorar ali e aquela semente, ela vai brotar. Muitas das vezes você vai falar assim, mas está tão difícil, mas está tão assim, eu oro, parece que cada dia, quanto mais eu oro, parece que mais as coisas apertam. É para você confiar no Senhor e acreditar nele, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra, aleluia, que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Muitas das vezes você diz assim, mas está demorando, Jesus está preparando um vaso para receber, Ele não vai dar algo para você, irmãos. De qualquer jeito, Ele vai trabalhar no vaso, Ele vai remover o vaso, Ele vai, se precisar quebrar o vaso, novamente Ele vai quebrar e vai fazer um novo vaso para Ele, aleluia, para colocar o azeite, para levar a palavra dEle, semear a palavra dEle, aonde que Jesus te mandar, xarabaçou, dagaceia, rebeandelabaxou, defaço e derebenai. Tem gente nessa noite, o Espírito Santo diz para mim, ao meu coração, que tem tempo assim que ela não tem vontade de vir na igreja. Fala assim, está tão difícil toda vez. Mas Jesus está dizendo, a sua morada não é neste lugar. A sua morada é lá em Jerusalém. Se prepara, xarabaçou, deramanai. Você vem desanimada para a igreja. Mas o Senhor vai dar um chacoalhão em você de ânimo. E Ele vai colocar, aleluia, Jesus, a vitamina do céu para você, aleluia, continuar a sua jornada, aleluia, para você levar essa palavra para cada canto que Ele te mandar. Eu estou aqui porque alguém pregou para mim, irmãos. Irmãos, eu era um lixo, a Marina corria de polícia, irmão. Corria de polícia, eu falava, Senhor, eu era uma tranqueira que ninguém queria, mas Jesus viu graça em mim. E Jesus falou, tantas vezes, irmão, tentei tirar minha própria vida. Quantas vezes eu tinha aquele desejo de tirar. Por tudo que aconteceu na minha vida, porque a minha mãe me deu. Não é fácil. Mas só que Jesus me transformou. Ele me deu um banho de sangue. E eu era uma pessoa muito revoltada. Eu era uma pessoa muito assim, não tinha nada que preenchia. A minha mãe me deu quando eu tinha 7 anos, uma família que mora em Aquidauana. Hoje o filho dela aqui, ele é vice ele chama Murilo, ele é vice lá em Aquidauana, esqueci o nome dele. E eu fui criado com essa família. E aí muitas das vezes eu ficava revoltada dentro do quarto onde que eu morava. Eu chorava, louco para ir embora para minha casa. E eu fui crescendo com aquela revolta dentro de mim. Eu vim ver minha mãe com 15 anos, irmãos. Com 15 anos eu vim ver ela. Mas só que algo dizia ao meu coração, Jesus já cuidava de mim. E dizia para mim assim, no meu coração, aquele seu coração. Mas eu dizia, mas isso daqui, eu estou ficando louca. Por que estou escutando essa voz? Mas já era Deus acalmando o meu coração. E eu morei com essa família até os 15 anos. Depois eu fui para a casa da minha mãe. Ali naquele lugar onde que eu vivia, com 15 anos, quando eu fosse completar 15 anos, aquela família ia me levar para uma maçonaria, que eles eram maçom. Mas só que Deus fez um reboliço ali no meio e me tirou dali. E eu disse, mas para onde que eu vou?
Mas só que eu já sabia que minha mãe morava lá em Anastácio, porque ela tinha saído da fazenda onde que nós crescemos, eles viviam, e eles vieram para Anastácio. Eu sabia assim, mais por cima, assim, que essa mulher que me criou falou para mim, que eles tinham vindo. E aí, irmãos, eu fui para a casa da minha mãe. E na onde eu morava, eu tinha de tudo, tinha de conforto, de bom, do melhor. Fui para a casa da minha mãe. Cheguei ali, eu não chamava a minha mãe de mãe, eu chamava ela de Dona Catarina, para você ter uma ideia, irmãos. E aí eu peguei, e minha mãe falava assim: você veio para minha casa, mas aqui você não vai ficar. Você vai começar a trabalhar. Você vai fazer alguma coisa para você trazer dinheiro, porque aqui todo mundo trabalha. Eu falei: meu Deus do céu, e eu vou fazer o quê? Que eu não sei fazer nada. Eu sei só cuidar de criança, mas vamos lá. E foi, irmão, aquela falta de coisa que a gente passava dentro daquela casa. Aí a minha mãe começou, aleluia, Jesus começou a ir para o centro de Candomblé. E ali virou aquela fundúncia, irmão. Aí ali naquela casa não tinha paz. E eu falava para ela, quando a senhora me deu, por que a senhora não deu todo mundo? A senhora me deu eu. Por quê? Eu tinha aquela coisa dentro de mim. E eu dizia assim: por que eu vim nesse mundo, Deus? Só para sofrer? Eu só sofro desde criança, que eu só sofro, não tenho carinho de mãe, não tinha carinho de pai. Só vim para sofrer. E várias vezes eu tinha vontade de tirar minha vida. Aí minha mãe, comecei a trabalhar e eu comecei a ver as coisas de outro jeito. E eu comecei a andar com gente torta. E eu comecei a andar com eles. Falei assim: até agora, vamos ver, né, o que vai dar para entrar nesse lugar aqui. E eu vou me afundar. Eu falei desse jeito. E eu comecei a namorar um rapaz que mexia com as coisas erradas. Ele era traficante. E eu dizia: meu Deus, o que vai ser da minha vida? E eu pensava, ele falava lá, né? Ou eles falavam assim: aqui a gente deixa só os crentes entrar para falar. E eu dizia assim: mas como assim? Não entrava na minha cabeça, ninguém podia entrar lá, mas os crentes podiam. A gente tem que ter respeito do Todo-Poderoso, aleluia, para pregar a palavra, semear a palavra para aquelas pessoas. E eu falava assim: como assim? Eu não entendo. E eu fui caindo, irmão, eu fui aprofundando ali, eu andava só de preto, só de preto, capa preta, irmão. Imagina a irmã linda. Quando eu falo para a pessoa assim, eu era assim, a pessoa falava: não, você não era. Falei: você nasceu no berço evangélico. Falei: não, porque Jesus me transformou, Ele me transformou no meio da minha família, aleluia. Assim, irmão, que vocês têm que fazer. Não importa que as coisas são difíceis. Muitas das vezes, irmão, a gente diz assim, a gente ora e nada da bênção. Calma, a bênção vai chegar, irmão. A bênção vai chegar, eu creio. E eu dizia assim. Aí eu conheci uma irmã, chamava a irmã, esqueci o nome dela, fugiu. Ela que pregava de Jesus para mim. A irmã Florinda. Ela que pregava, era uma senhora que tinha uma sabedoria, e era só ela que eu deixava ela pregar para mim. Ouvia, eu pegava um tijolo e sentava, e ela ficava de frente falando de Jesus para mim. Só ela. Ela que dizia que eu ia fazer as coisas para o Senhor. Aí eu falei: não, Jesus, seu Jesus,
Ele me conhece, ela dizia assim, ele te conhece, mas eu faço tanta coisa errada, e ele vai me querer? Aí ela falava assim, ele vai sim, porque você é filha dele. E eu dizia assim, amém. Mas só que eu vivia na vida torta, irmão. Aí chegava, irmão, minha mãe sempre no dia de sexta-feira ela ia para essas coisas e levava a gente. A gente já era de maior, mas só que a gente respeitava, a gente tinha que ir. Mas só que chegava lá no centro, irmão, o negócio não abaixava. E a mulher me falava assim para mim, tira essa menina daqui, que era eu. Tem algo nela assim que não deixa os espíritos descer. Você viu, irmão, como que Deus ele é maravilhoso em nossa vida? Deus é maravilhoso, irmão. E não descia, enquanto eu não saía daí, não descia nada. Eu ia embora, descia, acontecia. Ali era só muita coisa errada, irmão. Eu ficava assim, as pessoas se doavam o bicho. A gente tem que fazer, irmãos, se doar para o Senhor, falar de Jesus, pregar essa palavra maravilhosa que é, irmão, que Ele liberta, que Ele cura, na hora certa Ele dá vitória para você. Profetiza dentro da sua casa a salvação, a libertação, a cura, irmão. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele vai fazer. Muitas das vezes nós temos que conversar com Jesus, chamar Jesus, fechar a porta do nosso quarto ali, fechar e falar com o Senhor. Falar o que você está passando, o problema que você está passando. Só Ele que pode resolver o meu e o seu problema, irmão. Nós devemos confiar e acreditar que Ele morreu por nós, ali Ele derramou o sangue dEle para salvar cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui. Rabachou, deramassou, ele anda fácil. Aleluia, Jesus, Ele está dizendo, prega a minha palavra, vai. Aleluia, Jesus, vai e fala do meu amor, que Ele está voltando, irmão. Não tem mais tempo, aleluia. Por isso que eu estou aqui, porque um dia alguém pregou para mim, alguém falou de Jesus para mim. Por isso que eu estou aqui para falarmos. Não se cala, fala do Senhor, semeia essa boa palavra, mas não deixe de falar do amor dEle, da grandeza que Ele faz por mim e por você. Irmãos, aí voltando lá, e eu falava assim, um dia eu chamei minha mãe, eu sempre falava para ela assim, por que a senhora me deu? Por que a senhora foi assim? Nós somos 7, a senhora só me deu eu. Aí só que ela não tinha um argumento, não falava nada. E eu, quando eu conheci Jesus, Jesus tirou toda aquela amargura, irmãos. Tinha no meu coração da minha mãe. O perdão, irmão, nós temos que liberar o perdão. O perdão ele é muito importante na nossa vida. Não tem como Deus abençoar você se você estiver com o seu irmão magoado. Você tem que liberar o perdão. E eu liberei o perdão com minha mãe. Aleluia, Senhor. E nós temos que fazer isso, irmão, liberar o perdão. E ali, irmão, nós vivíamos. Jesus foi me lapidando, eu fui para a casa do Senhor, aquela irmã me levou para a casa do Senhor, pregava para mim, eu aceitava, só ela que pregava para mim. E eu glorificava muito a Deus, porque eu falava assim, será que um dia esse Jesus, a senhora vai me querer? Porque eu faço as coisas erradas. Ela falava assim, Ele vai te querer, Ele morreu por você. Por isso que você ainda não foi, porque Deus tem obra com você. O inimigo tentou várias vezes, irmão, ceifar minha vida. Batia desejo de eu tirar minha própria vida. Lá em Anastácio tem uma BR lá, e muitas das vezes eu ia para aquela BR tentar tirar minha vida. O inimigo programava tudo na minha mente. Falava, calma,
da sua vida, que para você não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu ia lá, irmão, e lá só passava carreta. Só carreta, irmão. E quando eu ia lá, não passava nada, irmão. Não passava carreta. Eu falava, meu Deus, nem para morrer eu presto. Eu falava, desse jeito eu ia brava. Quando eu estava lá embaixo, as carretas começavam a passar. Por quê? Era um livramento de Deus que estava me dando. Era um grande livramento. Muitas vezes, irmão, eu tentei tirar a minha vida. E várias vezes eu voltava lá. Quando voltava tinha carreta. Mas sempre tinha um senhor e uma senhora lá. Porque lá tinha um angico muito grande e as pessoas ficavam lá descansando. Muitas das vezes vinham da cidade e ficavam embaixo daquele angico. Aí quando estava passando carreta, as pessoas vinham falar de Jesus. Era um velhinho e uma velhinha. Sempre eles estavam lá falando de Jesus. Aí eu falei, hoje tem carreta, hoje eu não estou com vontade de me matar. E a carreta passando. Senhor, você viu com que o inimigo ele trabalha na mente e sempre falava, Senhor, muito obrigado, Senhor. Foi livramento do Senhor. Hoje eu entendo tudinho, irmão. Por que Jesus me fez sair, porque Deus tinha um plano na minha vida, através da minha vida, glória a Deus, a honra de Deus, a minha família veio tudinho para Jesus, através da minha vida, irmão, eu glorifiquei. Aí eles falavam assim, Deus fez uma transformação na vida da sua vida, porque a gente era, meus irmãos falavam, a gente era um cão, porque minha mãe, né, vinha macumbada, pau na sua cabeça, eu falo, misericórdia. E hoje minha mãe está na Batista, meu irmão é da Batista, da Deus Amor. Eu falei, muito obrigada, Senhor. O outro é da Missões. Eu falei, louvado seja o Senhor. Eu amo o Senhor, irmão, todos os dias. Eu posso estar passando o que for, irmão, mas sempre estou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fala de Jesus, irmão, não deixe de falar de Jesus. E Jesus me tirou disso, irmão. A irmã Linda corria de polícia, mas era um demônio que incorporava. Eu pulava muito. Eu tenho sinal aqui, sinal na minha perna, que eu pulava. E eu falava assim, eu sou eu, não, ela incorporava o bicho e fazia eu pular. Irmão, ali em Aquidauana e Anastácio, muitas pessoas vieram para os pés do Senhor por conhecer do jeito que eu era e ser transformado assim. Ali tem, através da minha vida, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ali tem muitas pessoas que é pastor, missionária. Através do meu testemunho, eu testemunhei para algumas pessoas, através da minha vida, eu ganhei alma para Jesus naquele lugar. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. E nós devemos falar desse Jesus, irmão. Aleluia, Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui congregando nessa igreja, conhecendo esse povo maravilhoso que vai morar no céu. E eu glorifico e exalto cada um de vocês, irmãs, cada um. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe, irmão, olha para Jesus. Quando você estiver passando por algum problema, entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho e ora. Ora, peça a Deus. Eu vou contar algo aqui, irmã, pastora. Falei da sogra da Manuele, né? Da sogra da Manuele. A sogra da Manuele, irmão, a Manu casou com um rapaz. O Espírito Santo está pedindo para me contar, vai falar com pessoas aqui. Ela casou, sempre orava, falava, Senhor, que minha filha veio casar com um filho de pastor, não sei o que, minha filha é levita da casa do Senhor. E eu sempre orava por ela, para ela casar assim, né, com o filho de pastor, eu sempre tinha vontade. E aí, irmão, ela conheceu um rapaz. E sempre quando ela ia apresentar, o Senhor falava para mim, não é esse rapaz que é para ela. Aí eu ficava olhando e falei, Senhor, né, mano, com 22 anos, 21 anos, mãe, quando que eu vou casar? Não vou casar. Falei, calma, minha filha, Jesus está preparando um varão. Aí, calma que Jesus está preparando o seu varão. Passou, irmão. E esse menino, hoje a Cris não está aqui.
A Cris, a mãe dela, cuidou dos filhos da Leni quando era pequena. A mãe da Cris, Cristiane, trabalhou 40 anos com eles. E através da Cristiane, a minha filha conheceu o Vitor. E ela falou assim para mim: mãe, eu estou conhecendo uma pessoa, mas não é evangélica. Eu falei: misericórdia, só Deus tem poder. Aí ela falou assim: mas eu gostei dele, mãe. Ih, Senhor. E passou, veio uma irmã de Salvador. Nós estávamos num culto. E essa irmã, ela estava sentada na frente, estava sentada na frente e eu lá no fundo. Aí essa irmã falou assim para ela assim: Deus já preparou o seu varão. No começo vai ser muito difícil. No começo vai ser difícil. E ele é bem humilde, uma pessoa humilde. Mas vai ser difícil, falou. Mas é esse daí. Aí a irmã me chamou, falou: você não vai entender, mas Deus vai colocar você no meio dessa família por uma pessoa que Ele quer salvar. Aí eu falei: Senhor, como assim? Eu pedi para o Senhor um pastor, um filho de pastor, para casar com a minha filha. O Senhor vai mandar um tripulado, misericórdia, Jesus. Foi, irmão. Aí ela conheceu o Vitor, que é o marido dela. Só que no começo ele ia na igreja, ele batizou tudo, mas a mãe dele, irmão, adora Buda. Ixi, eu falei: meu Deus do céu, quando eu fiquei sabendo, eu falei: Senhor, ela adora Buda, ela vai naquele rio lá, ela toma banho naquele rio, sabe? E eu falava: mas um dia essa senhora vai vir dos pés do Senhor. E eu sempre ia lá, irmã, e orava. Eu falava: Senhor, essa mulher um dia vai se converter, eu creio. E o Senhor dizia: fica quieta, porque eu estou trabalhando na vida dela. Você não está entendendo, mas eu estou trabalhando. Aí quanto mais eu orava, irmã, mais a mulher enchia o bicho lá, lá naquele rio tomava banho. O Vitor falou: minha mãe foi lá para a China, a Índia tomar banho. Eu falei: misericórdia, Senhor. Aí ela vinha de lá, irmão, sabe o que ela dizia para mim? Coloquei o nome de vocês tudinho lá para ser abençoada. Eu falei: Senhor. E o Senhor falava: fica quieto, aonde está o seu nome, lá brilha. Aonde está o seu nome, irmão, lá brilha. O Senhor falou para mim. Eu falei: amém. A Mané falou: mas a senhora não está com medo? Eu falei: nem um pouquinho. Nem um pouquinho, filha. Aí ela falava: o seu nome está lá também, mano. Lá está. Aí está tudo brilhando, meu, do João, todo mundo. E eu falei assim: mas um dia ela vai para os caminhos, Senhor. Aí nesse tempinho, ela começou a assistir aquela novela da Record lá. Aí ela começou a ver o programa do Macedo. E ela começou a gostar. Aí ela saiu daqui de Campo Grande e foi lá no Templo de Salomão. De lá ela veio transformada, irmão. De lá ela veio transformada. A Manuela era para ir com ela. A Manuela falou: não posso, porque minha agenda lá no meu serviço está cheia, não posso. Ela foi sozinha com uma amiga dela. Veio as duas transformadas, irmã, de lá. Eu falei: Senhor, muito obrigada. Ela chegou. Eu fui na casa dela. Ela falou: Arlinda, eu vou virar crente. Eu falei: como assim? Ela falou assim: eu vou virar crente? E você vai virar crente? Sim. Eu estou transformada. Eu fui lá. Ela falou assim para mim assim: sempre estava na mídia falando lá que era não sei o que não era bom. Eu entrei lá. Quando eu coloquei os meus pés na porta para entrar para dentro, algo tocou dentro de mim. E eu comecei a chorar, o pastor pregando, e eu comecei a chorar o tempo todo naquele culto. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não sou de chorar. Mas no momento que eu entrei lá, algo saiu de mim e eu fiquei vazia, eu fiquei assim. Eu falei: glória a Deus, eu falei. Aí ela veio, irmãos. E Jesus libertou aquela mulher, irmão. E ela assim você vê na aparência dela, porque ela, quando até esse tempinho estava endemoniando na casa dela, irmão, a senhora tem uma noção. As coisas não estavam bem. Aí, né,
eu falei com o Vitor, falei, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que fazer uma aliança com Deus, né? Aí ela falou assim, a minha mãe está indo no aniversário e eu estou indo com ela. Eu falei assim, glória a Deus. E ela está indo, irmão, na Universal. E eu glorifiquei. Aí esse dia lá no quarto dela, estava lá, eu entrei, aí ela falou, pode entrar ali dentro que no meu quarto estou se arrumando. Que ela ia para uma festa, aí ela pegou e falou assim, eu estou indo na igreja, eu gostei, todo dia eu estou indo na igreja. Eu fiquei, o quê? Todo dia, eu estou indo todo dia na igreja. E jejuando. Falei, o quê? Eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu, naquele dia que eu fui lá naquele tempo, algo aconteceu na minha vida. E o Senhor falou assim, eu não te falei, o que eu falo, eu cumpro na vida das pessoas. Está aí, eu falei, Senhor, muito obrigada, Senhor. Está indo lá, está indo cedo, ela vai à noite. Que hora eu tiver, ela está com sede. Mas sempre eu falava do amor de Jesus para ela. E eu e o Jô podia ser 1h da manhã de lá, falando do amor de Jesus para ela. Mas só que aí, hoje ela fala, hoje eu entendo o que vocês falaram para mim. Eu entendo hoje. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Não foi fácil, irmão. 8 anos orando para essa bênção ali, para os pés do Senhor, ser liberto daquelas coisas que ela fazia. 8 anos ficamos orando, eu e o Jonas. Mas sempre assim orando, assim pedindo. E o Senhor falava assim para mim. Quando o Senhor permitia que eu ia lá falar para ela, eu falava. Mas quando o Senhor não permitia, eu não falava nada. E o Senhor falava, você vai ganhar ela por seus testemunhos. Que era eu e o Jonas. E ela fala assim, vocês têm algo assim diferente. E eu quero ter, quando ela não estava indo na igreja. Você dá paz, você transmite uma paz. E quando ela ia lá na Manuela, eu ia sentar com ela, ela conversava, sabe quando você sai de lá pesada? Eu falei, a mulher sugou tudo com esse Senhor. Mas glória a Deus, irmão, ela está indo na igreja hoje para a glória do Senhor. E eu glorifiquei ao Senhor. E a minha filha falou assim, mãe, lembra que a senhora falava, um dia eu ia estar do lado dela, dentro da igreja com ela, e ela chorando? Eu falei, sim, aconteceu, mãe, está acontecendo, eu levo ela, eu dirijo para ela e eu levo para ela. Eu falei, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Por isso, irmão, tudo tem um plano. Eu entrei nessa família, tudo que aconteceu comigo, hoje eu sei para quê. Passei por depressão, eu sei por que eu passei por depressão. Nada você passa por acaso, mas sim uma permissão do Senhor, para você ter uma bagagem e contar testemunho lá na frente. E muitas das vezes o Senhor fala para mim, vai e conta o que eu faço na sua vida, conta para alguém, fala que eu estou aqui, fala que eu liberto, fala que eu curo. Abre sua boca, irmão, fala de Jesus. Nós temos que falar desse Jesus maravilhoso. E eu fiquei 8 anos orando pela Leni. Hoje a Leni está indo para a igreja. Eu glorifiquei, exaltei o nome do Senhor. E ela falou assim para mim esse dia, falou assim, eu já falei com o pastor, e o pastor vai me batizar, e eu quero me batizar. E nesse dia que eu fui lá, o Senhor falou para mim assim, eu tenho pressa com ela. Falei, Senhor, o Senhor falou claramente para mim, eu tenho pressa com ela. Falei assim, Senhor, seja feita sua vontade. E ela está com sede, irmão. Eu vejo que ela está com sede, ela lê a Bíblia, ela está lendo a Bíblia. Eu falei, Senhor, hoje eu entendo, ela falou, hoje eu entendo o que você sente. Uma paz, ela não tinha paz para dormir, ela tomava um monte de remédio, irmão. Hoje ela não toma remédio para dormir, ela lê a Bíblia, ela fica assistindo o programa evangélico e ela ia. Tudo que estava ali saiu, irmão, porque hoje eu sinto paz na casa dela. Quando eu ia lá, eu sentia um peso dentro da casa dela. Mas hoje está leve, irmão. Por isso que nós temos que falar desse Senhor que nós servimos. Amém, irmão? Muitas das vezes você fala, estou passando por um período difícil. Vai passar, irmão. Vai passar, porque Deus muitas vezes prova nossa fé. Vai passar. E vai voltar tudo bem, em nome de Jesus, amém?
Irmãos, é esse daqui que eu tenho para relatar. Eu estou tremendo de nervoso, tão nervoso. Mas amém. Mas fica firme nos pés do Senhor, irmão. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas olha que nós um dia vamos morar no céu com Ele. E fala de Jesus, irmão. Fala dessa palavra maravilhosa que liberta, como me libertou, irmão. Me libertou assim, até eu, irmão. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu era aquela pessoa. Hoje, assim, eu olho no espelho, irmão, totalmente mudado. Jesus me transformou, irmão. E eu falo, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Está ali meu esposo, ele fala assim para mim, assim, irmã, eu louvo a Deus pela vida do Jonas. Aonde que o Jonas está, nós estamos juntos. Nós dois, irmão, nós vivemos essa vida aqui, irmão. Aonde que nós estamos, somos as mesmas pessoas, irmão. Glória a Deus. Tem um embatezinho, né, irmão? Mas isso daí é todo casal tem. Mas glória a Deus, ele é uma bênção na minha vida. O Jonas também, irmão do céu, quando veio para os caminhos do Senhor, conheci o Jonas também, irmãos. O Jonas, ele era evangélico, a mãe dele missionária. Depois que eu vim para os caminhos do Senhor, o Jonas parou a caminhada. Eu falei, não entendi nada, mas o Senhor tirou de lá, agora o homem volta para o mundo. Mas o Jonas está do meu lado, né? Andando lado a lado comigo. Em nome de Jesus, nós vamos chegar no céu junto. Todos nós juntos, irmão. Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Que Jesus venha renovar a força de cada um. Que Ele venha dar vitamina do céu para cada um de nós nesta noite. Que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha entrar com cura. Que o Senhor venha restaurar a família de cada um. Aqueles que não estão na presença do Senhor da sua família, vai vir em nome de Jesus. Não anda de cabeça baixa, mas anda de cabeça erguida, porque muitas das vezes o inimigo quer ver a gente de cabeça baixa. Não, a gente tem que andar de cabeça erguida na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle, irmãos. É essa palavra que eu deixo para as irmãs, para o meu esposo também. Aleluia. Obrigada, pastora. Estou nervosa, mas amém. É assim mesmo que a gente tem que fazer. Amém, irmãos?